Olá, queridos irmãos e irmãs da RCC Goiás. É uma alegria poder me dirigir a vocês através desse vídeo para partilhar com vocês a moção que Deus deu à RCC Brasil, não só para o ano de 2020, mas para o triênio sob a minha coordenação, ou seja, 2020, 2021 e 2022. Quando eu fui eleito em setembro do ano passado, como não podia deixar de ser, eu fui consultar o Senhor sobre qual direcionamento ele queria dar à RCC Brasil nesse tempo de missão sob a minha coordenação. E o Senhor então me deu um direcionamento que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo um tempo totalmente novo na renovação carismática católica. Transcorridos os anos jubilares de 2017 em nível mundial e 2019 em nível nacional, nós então estamos entrando numa nova época, num tempo muito fecundo, mas também bastante desafiador. É o tempo pós-jubilar. Não somos mais nenhuma criança, não somos tão pouco jovenzinhos mais. Temos 50 anos de existência, né, no mundo e no Brasil. E como dizia o Papa Francisco, lá em 2017, né, El Cinquentaço. O Senhor nos convida a atingirmos, portanto, a sua estatura, a estatura de homens feitos à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, não é à toa que nesse ano de 2020 nós estamos vivendo o tema Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Sem dúvida nenhuma, esse tempo pós-jubilar requer uma renovação do nosso espírito. Em outra tradução, requer uma renovação da nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa postura, do nosso modo de enxergar o mundo, do nosso modo de realizar a obra de evangelização. Então estamos num tempo de mudança de época, um tempo bastante desafiador, né? E o que Deus então quer para a renovação carismática nesse tempo pós-jubilar? Eu quero fazer memória aqui de um tempo de preparação para o Jubileu de Ouro. Ainda no ano de 2013, o ICRES, que era o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, ele convocou um retiro, um encontro internacional de líderes. Participaram 170 líderes e eu tive a graça de participar desse encontro que se denominou Consulta Profética Internacional. Ele aconteceu na Terra Santa, em Belém de Judá, em novembro de 2013. E fomos de fato consultar o Senhor. Senhor, o que tu tens a falar, qual é a direção que tu tens a dar para a renovação carismática católica nesse tempo de preparação para o Jubileu de Ouro? E o Senhor nos deu a palavra que está em Joel, no capítulo 2, versículos de 23 a 27. Joel 2, de 23 a 27. A Escritura nos diz assim: Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera como dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta, esse meu poderoso exército que mandei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e meu povo jamais será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel,
que sou o Senhor vosso Deus e que não há outro, e jamais meu povo será confundido. Essa é então uma verdadeira promessa do Senhor para a renovação carismática católica. O derramamento de chuvas de outono e chuvas de primavera para que as eiras voltem a se encher, para que os gafanhotos se afastem, não é? Para que os lagares se encham de vinho novo e o povo dele não seja confundido. E aqui, irmãos, quando nós recebemos essa palavra lá em 2013, nós pedimos ao Senhor o discernimento daquilo que realmente o Senhor queria nos dizer ao nos dar essa palavra. E num dado momento nós chegamos ao seguinte discernimento. O Senhor fala de chuvas de outono e chuvas da primavera. E ele disse assim: nos primeiros 50 anos da renovação carismática católica, eu derramei chuvas de outono. E agora, após os 50 anos, quando vocês passarem pelos 50 anos, eu passarei a derramar chuvas de primavera. Chuvas de outono e de primavera são dois aspectos muito importantes na Sagrada Escritura, voltada sobretudo para o povo de Israel. O povo de Israel esperava ansioso não só pelas chuvas de outono, mas principalmente pelas chuvas da primavera. Quais são as características da chuva de outono? Chuvas fortes que rasgam a terra, que lavam o solo, não é? Que arrebentam obstáculos, que enchem, não é? Os lagares, que enchem as ruas, trazendo para a nossa realidade hoje, né? A gente vê no final do verão, início do outono aqui no Brasil, agora mês de março, abril, maio, quando a gente entra no outono, já entramos, na verdade, agora em meados de março, a gente vê chuvas fortes, chuvas que alagam as nossas ruas, que rasgam a terra, não é? Que lavam a terra, que arrastam o que há pela frente. Então, uma chuva que encharca o solo, mas na superfície, próprias para fincar estacas, chuvas próprias para a semeadura. Então nós vemos que nesses primeiros 50 anos da renovação carismática católica, de fato, o Senhor derramou sobre nós chuvas do outono, chuvas que vieram rasgar a terra, vieram renovar a igreja. Não são palavras minhas, mas do próprio Papa Francisco. A renovação carismática católica devolveu aos católicos o prazer pela oração de louvor. Nós reensinamos a igreja a louvar a Deus. Num discurso dele, a Renovação Carismática Católica, em 2014, ele disse: vocês devolveram aos católicos a palavra de Deus, a Bíblia nas mãos dos católicos. Renovação Carismática Católica, você é responsável por ter levado os católicos de volta à palavra de Deus. Então, irmãos, tipicamente chuva de outono, chuva que vem para lavar, que vem para resgatar, que vem para desinstalar a terra, que vem para realmente fincar estacas e fazer uma mudança de história na vida da igreja e no mundo, não é? Mas aí o Senhor disse que após os 50 anos, ele passaria a derramar chuvas da primavera. E quais são as características das chuvas da primavera que aqui no Brasil a gente verifica nos meses de setembro, outubro e novembro? Chuvas finas e constantes por alguns dias a fio. Os dias se passam e continua chovendo. Águas finas que, entretanto, penetram nas profundezas da terra. Chuvas que levam, portanto, ao amadurecimento dos frutos, ao florescimento das plantas. Chuvas próprias para a colheita. Então, vem a chuva de outono fina que perdura por longos dias
e ajudam as árvores a amadurecerem seus frutos. As flores então começam a desabrochar, não é? Chuvas para ganharmos robustez, força, parresia, dinamismo, coragem, missionariedade, dando ao mundo frutos de santidade maduros, testemunho maduro de santidade e de evangelização, dando ao mundo um novo entusiasmo. Então ficou muito claro para nós que participamos desse encontro que nos primeiros 50 anos, Deus derramou uma chuva de outono sobre a renovação carismática católica, fazendo com que ela realmente acontecesse no mundo, rasgando a terra, se expandindo, derrubando obstáculos, ajudando a renovar a igreja. Mas agora, após os 50 anos, o Senhor passaria a derramar sobre nós chuvas de primavera para amadurecimento dos frutos, para um fruto de santidade que vá saciar a fome do mundo, para frutos de amadurecimento espiritual, amadurecimento na prática dos carismas, grupos de oração fortalecidos na sua identidade, que deem ao povo realmente alimento sólido, que propiciem ao povo a experiência concreta do encontro com Jesus Cristo, a experiência concreta, palpável do amor de Deus. Enfim, a palavra de ordem dessas chuvas de primavera é amadurecimento, amadurecimento dos frutos. E olha que interessante, aqui no Brasil a gente vive a chuva de outono em março, abril e maio e as chuvas de primavera em setembro, outubro e novembro. Em Israel, hemisfério norte, é o oposto, não é? As chuvas de primavera em Israel são no mês de março, abril, não é? E não pega muito o mês de maio. Março, abril e primeira quinzena de maio. Justamente é a chuva de primavera que prepara para a colheita dos frutos maduros. E a festa da colheita em Israel, na cultura do povo hebreu, se chama Festa das Semanas ou também Festa de Pentecostes. Significa dizer que Deus derrama chuvas da primavera para que haja o amadurecimento dos frutos e então aconteça Pentecostes. Ora, o Senhor está dizendo que ele vai derramar chuvas da primavera sobre a renovação carismática católica nesse pós-50 anos. Isso significa que um novo Pentecostes, um Pentecostes ainda mais arrojado, um Pentecostes ainda mais abundante, ainda mais poderoso, está por vir. O Senhor quer derramar ainda mais do seu Espírito sobre a renovação carismática católica. Não é? Em Israel, então, a chuva da primavera é agora, mês de março, abril, preparando o Pentecostes, que geralmente é ali no mês de maio ou no início de junho. Não é? Então, com frutos amadurecidos, poderemos colher e oferecer as primícias ao Senhor. Essa festa, precisamente na Sagrada Escritura, é a chamada festa de Pentecostes. Chuvas de primavera para amadurecer os frutos, para que venha um novo e ainda mais poderoso e arrojado Pentecostes, não só sobre a renovação carismática, mas sobre a igreja. Não é à toa que em 2017 nós recebemos do Senhor a seguinte profecia por parte da Pat Mansfield, lá naquele circo máximo em Roma, onde estavam reunidos carismáticos do mundo inteiro para celebrar a vigília de Pentecostes com o Papa Francisco. O Senhor então nos deu a seguinte profecia: levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. Levantem os vossos olhos e vejam
que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Verão também o meu poder descer sobre a raça humana. Eu lhes digo, os campos estão brancos e prontos para a colheita, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé. Então vocês verão maravilhas que os surpreenderão, infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar, para a glória do meu nome. Então, se nós ligarmos tudo aquilo que o Senhor veio nos falando, a gente chega naturalmente à vontade de Deus para a renovação carismática católica. O Senhor está derramando chuvas de primavera sobre nós, chuvas para amadurecer os frutos e para que haja a colheita dos frutos. Pentecostes. E na profecia jubilar, ele diz: levantem os vossos olhos e vejam, os campos estão brancos e prontos para esta colheita, que significa, evidentemente, a festa de Pentecostes. Então, irmãos, nesse tempo pós-jubilar, nesse tempo em que o Senhor nos convida ao amadurecimento dos frutos, é fundamental que nós nos coloquemos pessoalmente, individualmente, e coloquemos também toda a renovação carismática católica na perspectiva dessa colheita. É tempo de fortalecimento espiritual. É tempo de nos voltarmos ao Senhor de uma forma derradeira. É tempo de apresentarmos frutos do Espírito maduros, frutos de santidade maduros para saciar a fome do mundo. É tempo de ganharmos robustez em nossos grupos de oração, força, parresia, dinamismo que vem do alto, que vem do Espírito, coragem renovada, missionariedade ardorosa, frutos novos, prática dos carismas bastante amadurecida e, ao mesmo tempo, bastante corajosa. A renovação carismática católica é um presente, é um grande presente de Deus para a Igreja e para todos os homens. É uma estratégia linda de evangelização para levar as pessoas a redescobrir Pentecostes como uma experiência real e transformadora, não como um conceito. Portanto, sem medo, nós podemos dizer que a renovação carismática é um presente de Deus para a Igreja e para todos os homens. Não sou eu que digo isso de minhas próprias palavras, mas os papas contemporâneos à RCC vão falar isso. Veja, por exemplo, Paulo VI, em 1975, ele vai dizer assim: essa renovação espiritual, como poderia deixar de ser uma oportunidade, uma chance para a Igreja e para o mundo? Então o Papa Paulo VI vai dizer que a renovação carismática é uma chance para a Igreja e para o mundo, uma oportunidade de Deus para a Igreja e para o mundo. João Paulo II, em 98, vai dizer assim: como não dar graças pelos preciosos frutos espirituais que a renovação gerou na vida da Igreja e de tantas pessoas? Então, São João Paulo II vai dizer que a renovação carismática foi um canal precioso para gerar frutos espirituais na vida da Igreja e na sociedade contemporânea. Papa Bento XVI, em 2008, diz assim: os movimentos e as novas comunidades são como irrupções do Espírito Santo na Igreja e na sociedade contemporânea. Então, isso se dirigindo à renovação carismática e às novas comunidades que estavam reunidas
com ele naquela audiência. Os movimentos, né, e as novas comunidades são poderosas ações do Espírito Santo na igreja e na sociedade contemporânea. O Papa Francisco, em junho de 2014, vai dizer que a renovação carismática é uma grande força para o anúncio do Evangelho, na alegria do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a RCC é reconhecidamente um grande presente de Deus para a igreja e para o mundo. E por que não dizer, uma estratégia do Espírito Santo para uma nova evangelização, para uma redescoberta de Pentecostes como uma experiência pessoal e transformadora, e não como um conceito, não é? Entretanto, é possível que após esses 50 anos tenhamos nos distraído com algumas coisas boas, mas acessórias, em detrimento daquilo que é essencial na renovação carismática católica. Deus mesmo projetou a RCC, fez-lhe um chamado preciso e deu a ela uma identidade que quer ver manifesta diante de todos os homens. Não à toa, o Papa Francisco disse: El cinquentaço. Os cabelos brancos começam a aparecer numerosos. As rugas começam a aparecer no rosto, a menos que nos maquiemos. Perdemos as forças. Entretanto, eu lhes digo, é necessário ir para frente com ainda mais força. Então é possível dizer que após, esses 50 anos, transcorridos esses 50 anos, nós possamos ter nos distraído com algumas coisas, esmorecido em algumas situações, relaxado no nosso zelo em algum momento, não é? Portanto, inspirados pelo Espírito Santo e alicerçados realmente em tudo aquilo que o Senhor nos tem dito ao longo destes últimos anos de preparação ao Jubileu de Ouro da RCC, seja em nível mundial, seja em nível nacional, o Conselho Nacional, então, da RCC Brasil, lança um plano de ação, um verdadeiro direcionamento do Senhor, uma verdadeira campanha de evangelização para nos projetar neste novo tempo, neste tempo pós-jubilar. Então partilho com vocês aqui de maneira muito objetiva a inspiração do Senhor para esse triênio de 2020, 2021, 2022. Um triênio para mergulharmos mais e melhor em nossa identidade. Como eu lhes disse, quando eu fui eleito em setembro de 2019, eu fui consultar o Senhor sobre o que ele queria para a RCC Brasil neste tempo de missão que ele me confiou. E o Senhor então me recordou, me trouxe ao coração 3 verbos simples em nossa língua portuguesa, que no entanto tem muito a nos dizer nesses próximos 3 anos. O verbo resgatar, o verbo guardar e o verbo propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Veja, resgatar em 2020, guardar em 2021, propagar em 2022, não para sermos autorreferenciais, para incharmos a renovação carismática católica como movimento eclesial. Não. Resgatar, guardar e propagar para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre cada um desses 3 verbos. Resgatar. O que significa resgatar? Resgatar significa voltar às origens, focalizar naquilo que é essencial em detrimento do que é acessório. Dom Alberto Taveira, no ENF de 2014, se eu não me engano, falava dos penduricalhos,
que muitas vezes vamos colocando em nossos grupos de oração e vamos fugindo então da nossa essência, daquilo que é essencial. Portanto, resgatar evoca refletir profundamente sobre o chamado que Deus fez à RCC, sobre a identidade própria da RCC, aquilo que Deus deu à RCC e que, portanto, quer ver manifesto em cada carismático e em cada grupo de oração. Resgatar os reais propósitos de Deus para os grupos de oração e para cada carismático. Abrir-se de uma maneira nova ao batismo no Espírito Santo. Resgata-se algo que talvez tenha ficado em segundo plano e, de alguma forma, à beira do caminho. Resgatar significa pegar de volta, recuperar, retomar. E por que não dizer voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor. É o que nos fala, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 2 a 5. Todos nós conhecemos a mensagem do Senhor à igreja de Éfeso, em que ele começa dizendo assim, à igreja de Éfeso: alegro-me com vocês porque vocês perseveraram, porque vocês combateram pelo meu nome e não desanimaram. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: obrigado porque vocês foram fiéis na evangelização. Vocês são pessoas boas. Vocês guardaram a fé. Mas num dado momento Jesus vai dizer assim: entretanto, tenho algo contra vocês. Vocês arrefeceram o vosso primeiro amor. Irmãos, resgatar significa precisamente dentro desse nosso contexto da moção profética do Senhor para a RCC Brasil, significa voltar ao primeiro amor. Seja em nossa vida pessoal, como carismático que somos, seja nos nossos grupos de oração. Não é? Resgatar, então, significa abandonar aquilo que é acessório, aquilo que foi motivo de distração da nossa parte e ficar com o que é essencial, com o que é originário, com o que é a razão própria de ser da renovação carismática católica. Resgatar significa abandonar o que é acessório para corresponder ao sonho de Deus para cada carismático e para cada grupo de oração. Voltar ao primeiro amor na vida de cada carismático, eu quero te fazer uma pergunta instigante. Como está a tua intimidade com Deus? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Você pode se considerar um amigo de Deus? Como está a sua vida de diálogo com Deus, a tua vida de oração pessoal? Como está a prática dos carismas na tua vida pessoal? Você de fato tem sido um carismático 7 dias por semana ou só uma vez por semana quando está lá no grupo de oração? Eu até costumo dizer que o grupo de oração tem o rosto do núcleo do grupo de oração. O que eu quero dizer com isso? Se o núcleo do grupo de oração é constituído por um povo que tem intimidade com Deus, que tem vida carismática fecunda, que realmente quer ser cheia do Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana, então as coisas fluirão no grupo de oração. Os carismas fluirão no grupo de oração. As pessoas tocarão no Senhor, por quê? Porque os servos tocam no Senhor todos os dias, na sua casa, na sua oração pessoal. Ao contrário, se o núcleo do grupo de oração for carismático somente na hora da reunião de oração, é como que uma máquina que não tem graxa. A engrenagem grimpa, a engrenagem não flui, não há fluidez
na engrenagem e ela pode grimpar. Não é? Não sei se vocês utilizam esse termo aí em Goiás, mas grimpar significa atravancar. Não é? Ela para de funcionar. Né? Uma engrenagem trepa em cima da outra e a máquina toda para de funcionar. Então, voltar ao primeiro amor na nossa vida pessoal enquanto carismáticos, focar no que é essencial, e o essencial é Jesus Cristo. O essencial é a intimidade com Deus. Não à toa o documento de Aparecida vai nos recordar aquele binômio essencial: discípulos missionários de Jesus Cristo. A minha missão só tem sentido se eu for discípulo aos pés de Jesus, amigo de Deus, íntimo do Senhor, próximo de um Deus que se deixa encontrar, um Deus que quer me preencher, me plenificar do Espírito Santo todos os dias, um Deus que quer de mim uma espiritualidade fecunda, um Deus que me quer lendo e degustando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma declaração de amor do Senhor para nós. A palavra de Deus é alimento para os cristãos, alimento essencial para os cristãos. Como estão as práticas espirituais na nossa vida pessoal? A prática do jejum, não é? O retorno ao sacramento da penitência, né? A recitação do terço, do Santo Rosário, não é? A adoração ao Santíssimo Sacramento, não é? Um padre costuma dizer assim, um pregador, ele costuma dizer assim: quanto mais nós nos expomos ao sol, mais parecido com ele nós vamos ficando. Em outras palavras, se eu me exponho muito tempo ao sol, eu vou ficando com a pele queimada, eu vou ficando com a pele aquecida. Algumas pessoas ficam muito avermelhadas quando se expõem ao sol. É exatamente isso. Quanto mais eu me expuser ao sol da justiça, mais semelhante a ele eu vou me tornando. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais semelhantes a ele nós vamos nos tornando. Então, resgatar a identidade da RCC na vida de cada carismático e, ao mesmo tempo, resgatar essa identidade em cada grupo de oração. Muitas vezes somos muito criativos, irmãos, e até mesmo com coisas boas, mas com coisas que não são inerentes a um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Há algum tempo eu tenho partilhado com os irmãos da RCC Brasil algumas características essenciais aos grupos de oração. Características essas que não foram inventadas por mim e muito menos observadas somente por mim. Características que são elencadas na bibliografia dos principais pioneiros da renovação carismática no mundo ou no Brasil. Eu me refiro ao cardeal Sunes, eu me refiro a Bert Guese, eu me refiro a Pat Mansfield, eu me refiro a Padre Alírio Pedrini aqui no Brasil, a Dom Cipriano Chagas, também a Dom Paul Joseph Cordes, não é? Que foi assessor episcopal para a renovação mundial após o cardeal Sunes. Não é? Então eles delineiam algumas características, alguns elementos essenciais que eles perceberam, que eles observaram que eram correntes nos grupos de oração da renovação carismática no seu início. O primeiro elemento essencial a um grupo de oração: louvor. O louvor que reconhece quem Deus é, que abre o nosso coração às coisas do céu. O louvor que tira o nosso olhar da distração e nos faz focar naquele que é. O louvor que desarma o inimigo. O louvor que atrai a glória de Deus.
Então, o primeiro elemento essencial a um grupo de oração da RCC que quer resgatar a sua identidade é o louvor. Louvor esse que não é só música, não é só ministração de uma sequência de músicas, não. O Salmo 88, versículo 16 diz: Feliz o povo que vos sabe louvar, caminha à luz de vossa face, Senhor. O louvor na boca dos pequeninos, louvando a Deus individualmente, louvando a Deus coletivamente, em vernáculo, no nosso caso, em língua portuguesa, até não termos mais palavras e desembocarmos numa oração em línguas, num louvor em línguas fecundo, não é? Cujo regente, cujo maestro é o próprio Espírito Santo. Então, notadamente, um elemento essencial aos grupos de oração da renovação carismática: louvor, muito louvor. E não é um louvor que é feito só pelos membros do núcleo do grupo de oração e o restante dos participantes são meros espectadores. Não. Louvor na boca de todos. Todos são chamados e todos estão aptos a louvar o Senhor. Eu costumo dizer que o louvor é como que um botão de flor que nós oferecemos ao Senhor. Cada um oferece ao Senhor um elogio, um reconhecimento de um atributo de Deus. E essas flores, então, reunidas, constituem um verdadeiro buquê de flores que nós apresentamos ao Senhor como um presente agradável, de suave e agradável odor às narinas de Deus. Outro elemento essencial que os autores vão dizer, né? A palavra de Deus, o protagonismo da palavra de Deus, rezada e pregada no grupo de oração. A palavra que não volta sem ter produzido o seu efeito. A palavra que, como nos diz São Paulo, é como uma espada de dois gumes que separa o que é bom do que é mal. A palavra rezada, de repente vem uma profecia e ela é confirmada num trecho da Sagrada Escritura. Levemos o nosso povo a rezar com esse trecho da Sagrada Escritura, a nos apropriar da Sagrada Escritura, não é? Porque a palavra de Deus, ela traz à existência realidades espirituais que ainda não existiam, né? Ela é matéria-prima para que se produza uma nova realidade espiritual. E ao mesmo tempo a palavra pregada querigmaticamente no poder do Espírito Santo, isto é, acompanhada de sinais, de poder, de prodígios, né? Enquanto pregamos, os corações precisam arder, como foi naquele episódio de Jesus com os discípulos de Emaús. Então a palavra de Deus. Outro elemento essencial, a prática dos carismas. A prática dos carismas. Nós não estamos desamparados, ao contrário, somos profundamente amparados pelo sagrado magistério da Igreja no tocante aos carismas. Né? O decreto apostólico Atuositatem, por exemplo, sobre o apostolado dos leigos, vai dizer que cada um tem o direito e o dever de exercer os carismas recebidos da parte de Deus na igreja para o bem comum, para a utilidade dos homens. O Catecismo da Igreja Católica, também no número 800, vai falar que nós precisamos receber os carismas com alegria e consolação, e temos o dever de colocá-los a serviço de todos, e os outros têm o dever de respeitar os carismas que são dados para o bem comum na igreja. Não é? Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, o documento diz assim: age não só através dos carismas, da hierarquia, mas também através dos carismas. Então, palavra de Deus, prática dos carismas, genuíno batismo no Espírito Santo, não batismo no Espírito Santo pseudo, de emoção, não é? De flor da pele, não, uma experiência concreta e transformadora que gera frutos de conversão na vida dos irmãos. Outro elemento essencial, vida fraterna fecunda, pessoas que se amam. Outro elemento,
liderança com alto nível de comprometimento e, por fim, missionariedade, grupo de oração que lança as redes e pesca homens e mulheres para que tenham um encontro pessoal com Deus. Tudo isso é resgatar a identidade da RCC. Por isso o documento de Aparecida no número 311 diz assim: seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações e convidá-los a renovar o seu carisma original, que não deixa de enriquecer a diversidade com que o Espírito se manifesta na igreja. Resgatar, portanto, é a palavra de ordem para o ano de 2020, não é? A palavra lá de Apocalipse, que nós falávamos há pouco, tenho algo contra ti, que arrefeceste o teu primeiro amor. E aí Jesus nos dá 3 dicas importantíssimas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. 3 ações importantes. Lembrar-se, fazer um exame de consciência coerente, verdadeiro, profundo, sincero. Arrepender-se, ter dor de alma por aquilo que nos distraiu. E voltar, retomar, resgatar. Essa é a proposta para 2020. Em 2021, guardar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Guarda o precioso depósito da fé. Em Ezequiel 33, 7, a palavra de Deus diz assim: eu te constituí sentinela na casa de Israel. Guardar significa realmente ser sentinela, ou seja, aquele soldado que fica ali na muralha do quartel, guardando o quartel para que nenhum ladrão venha a invadir, a assaltar o quartel. Portanto, em 2021, de maneira especial, nesse verbo guardar, nós somos encorajados a fortalecer os nossos grupos de oração, a motivar os nossos grupos de oração a se manterem fiéis ao seu chamado, garantindo formação contínua às lideranças, às ovelhas de uma maneira geral, aprofundando-nos na teologia do batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências, aprofundando-nos na prática dos carismas, assegurando a unidade em torno do que é essencial. Guardar significa precisamente proteger, vigiar de dia e de noite, para que nada se extravie, nada se perca, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Portanto, Deus nos constituiu sentinelas na casa de Israel. Não podemos, portanto, relaxar, fechar os nossos olhos, cochilar. A Michelle Moran, que foi presidente do ICRIS, não é? Ela veio ao Brasil no ENF de 2015 e ela nos disse assim, partilhando conosco durante a sua pregação: em alguns lugares do mundo a RCC já é um fato histórico. Os líderes destes locais não souberam proteger a identidade, pulverizaram o carisma original. Em algumas partes do mundo, nós nos afastamos tanto do nosso fundamento que as pessoas estão fazendo seminários de vida no Espírito, mas não estão sendo batizadas no Espírito Santo. Mas eu me pergunto por quê? Será que o Espírito Santo parou de agir? Não. O Espírito Santo se extinguiu? Não. Então por que as pessoas não estão sendo batizadas no Espírito Santo? Eu acho que isso tem a ver com o fato de que, como líderes, nós não temos sido fiéis ao nosso fundamento. E nós não estamos nos movendo com aquela fé expectante que tínhamos no início. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Existem alguns grupos de oração que eu visito e nem tenho a certeza de que eles ainda sejam grupos de oração carismáticos. Tem pessoas cantando, tem pessoas dançando, talvez alguém até faça uma leitura da Bíblia e as pessoas rezam. É um bom grupo de oração, mas não é um grupo de oração carismático. Irmãos, como é profunda essa partilha que a Michelle Moran fez conosco em 2015.
Em alguns lugares do mundo, a renovação carismática já é um fato histórico. Como é importante, então, cultivarmos, alimentarmos, guardarmos, nos aprofundarmos continuamente na nossa identidade para que a protejamos nos nossos grupos de oração. Esse verbo guardar, então, é a proposta para 2021. E, por fim, em 2022, nós trabalharemos fortemente o verbo propagar, um verbo que já fala por si mesmo. Na linguagem do Papa Francisco, compartilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Portanto, ser uma igreja em saída, mantendo-nos em contínuo estado de missão, encorajando nossos grupos de oração e nossas dioceses a promoverem verdadeiras ações missionárias para anunciar Jesus e para promover o batismo no Espírito Santo. Capacitar líderes comprometidos com a continuidade da obra do Senhor. Esse verbo propagar significa partilhar, multiplicar, fazer ecoar, tornar conhecido. A renovação, como o restante da igreja, precisa se colocar de fato como uma igreja em saída, em contínuo estágio missionário. Não nos é ilícito ficar em estágio de manutenção ou de conservação, como nos dizia nosso querido Papa Bento XVI. Não podemos ficar em estágio de conservação. Por isso, o Papa Francisco, em 2014, nos disse assim: a renovação carismática é uma grande força para o anúncio do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Espero que partilheis com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é algo específico para a renovação carismática católica. Ao contrário, precisa ser partilhado com todos na igreja e no mundo. Essa nossa identidade precisa ser partilhada, propagada, para que milhões de homens e mulheres tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo e sejam batizados no Espírito Santo para uma vida nova, para uma santidade derradeira. Concluo com o documento de Aparecida número 362. Urge que todos peçamos um novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da indiferença e da acomodação ao ambiente. Que de fato venha sobre nós um novo Pentecostes, para que resgatemos, guardemos e propaguemos a identidade da RCC. É evidente que isso, por uma questão pedagógica, cada um desses verbos será tratado num determinado ano. Resgatar em 2020, guardar em 2021 e propagar em 2022. Mas é óbvio que esses verbos se entrelaçam entre si. Então, em 2020, claro que também vamos propagar a identidade da RCC. Claro que também somos chamados a guardar. Né? Em 2021, a palavra de ordem será o verbo guardar, mas precisamos resgatar continuamente e precisamos também propagar continuamente e assim por diante. Os verbos se entrelaçam entre si. O fato é que esse é o direcionamento de Deus para todo o movimento eclesial RCC Brasil, né? Para cada grupo de oração do nosso país, e graças a Deus nós somos quase 15 mil grupos de oração que precisam voltar à essência, que precisam guardar aquilo que é essencial em detrimento de tudo o que é acessório. Que Deus te abençoe e que você de fato possa resgatar a identidade da RCC na tua vida pessoal e também que o teu grupo de oração possa resgatar essa identidade para o bem de todos os participantes e para o bem de toda a igreja e do mundo. Um grande abraço, Deus te abençoe.